Então, como é que vocês vão calcular os descontos? Vocês vão pegar a dobradiça e colocar ela aqui dentro do marco, no caso, e da folha, e vão medir a fuga que vai dar. Geralmente dá em torno de 3,5 a 4 milímetros de folga. Se der mais que isso, você tem que medir, ver se está usando a dobradiça certa, mas geralmente é isso aí. Você vai montar ela aqui como se fosse colocar na sua porta. Você pode usar 8 milímetros de desconto, que provavelmente não vai dar erro aí. Então aqui, ó. Essa fresta aqui, ó, que vai dar, ó. Cadê? Você vai medir a frestinha que vai dar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Então vai dar em torno de 3,5 a 4 milímetros aqui, essa fuga aqui. Então, se der essa folga aqui, a sua dobradiça está certinho. Então vai ser uma porta padrão de 2,100 por 700. Como é que a gente vai calcular os nossos perfis? Mais para baixo. Aqui. Então aqui vai ser 700 e aqui vai ser 2,100. Beleza? Então a gente vai ter aqui o marco. E aqui a gente vai ter a nossa folha. Vai ser marco trave, no caso, né? Porta geralmente não tem marco na parte inferior. Porta de giro geralmente é aberta. Alguns casos aí excepcionais que tem a travessa inferior aí no marco, mas geralmente em portinholas. Porta de giro geralmente é dessa forma aqui. Primeira coisa em relação ao vão. Eu dou 2 milímetros de folga na altura e 3 milímetros na largura. Então, se o vão deu 2,100 por 700, eu vou produzir o meu marco. Então, eu vou pegar o 25,540, que é o meu marco, e vou cortar uma peça de 697, que é os 3 milímetros aqui de folga, e duas peças de 2.098. Beleza? Então, do 25,540, que é o meu marco, vou cortar duas peças desse aqui para as duas alturas, uma altura aqui e uma aqui. E a nossa largura, uma peça, então, de 697, que é para ficar os 3 milímetros de folga. Se no seu caso aí for essa aqui já for medida final, então você corta o marco com 2,100 por 700. Beleza? Vai cortar dessa forma aí. Então, vou anotar aqui que o meu marco vai ficar com 2,98, para mim não me perder nas contas aqui, 2.098 por 697. Beleza? Então é isso aí, eu vou produzir a esquadria desse tamanho aqui. Agora a folha, que tamanho que eu vou cortar? O marco é isso aí. Corta uma peça desse aqui, a única coisa que você vai ter que fazer os pares aqui. Então vai ter que cortar um para o lado de cá e outro para o lado de cá, que embaixo ele vai ser corte reto e em cima meia esquadria. Então você tem que tomar cuidado para fazer os dois cortes meia esquadria aí. Eu acho que deve ter vídeo aí no canal explicando como é que faz esse corte aqui. Mas enfim, qualquer coisa, semana que vem a gente dá uma passadinha como é que a gente faz esse corte. Então você vai ter que fazer os pares do marco aqui, que vai dar um oposto do outro. Então, beleza, a gente cortou o marco, a folha. Se a gente pegar aqui no catálogo, digamos que você não tem os perfis em mão. Nosso marco 25,542, ele vai dar 28 milímetros de altura. Cadê ele? Aqui, ó. Deixa eu trocar de câmera aqui, fica mais fácil que ficar achando o foco. Aqui, ó. Ele dá 28 milímetros aqui, ó. Essa altura aqui, ó. Tá dando pra ver aí, né? Então, se a gente puxar a trena e medir, cadê a minha trena? Então, se a gente puxar a trena aqui e medir, vai dar 28 milímetros. 28 milímetros de um lado, mais 28 do outro, vai dar 56, né? 28, 28, 56. Então, vai ter 28 do marco do lado de cá, 28 do marco do lado de cá.
A nossa dobradiça, como eu falei para vocês, ela vai dar entre 3,5 a 4. Eu sempre deixo por padrão nas portas de giro 8 milímetros de folga na largura. Então a gente vai ter 28 mais 28 mais 8 de desconto. Então a gente vai ter 64 milímetros. Dessa medida aqui, a gente vai descontar 64 milímetros. Então a nossa porta, deixa eu pegar a calculadora aqui, para não fazer conta errada. Então, é 697 menos 28 menos 28 menos 8. Nosso 25.542, a gente vai cortar duas peças de 633, duas peças para nossas larguras, e na altura, quanto que a gente vai dar de desconto? Na altura, então, vai ser uma vez o marco aqui, vai ser esses 28 milímetros aqui do marco, a gente vai ter aqui em cima 28 também, que no caso vai ter uma travessa, embaixo não vai ter marco, então a gente vai descontar só uma vez. E quanto que a gente vai dar de folga? Eu costumo dar 10 milímetros de folga nas portas de giro, então você vai ter que avaliar. Isso aí também é bem particular, de caso para caso. Às vezes você vai instalar essa porta aqui onde tem um caimento que é numa rampa, a hora que você mede a porta aqui, beleza. E essa porta vai abrir para dentro e aí tem a rampa aqui, ó. A hora que ela vai daqui, ela vai pegar na rampa, então você vai ter que deixar mais folga. Muitas vezes você vai jogar a dobradiça para cima, vai chegar no limite e a porta ainda vai enroscar. Então você vai ter que analisar isso aí. Mas se for um caso normal aí, eu deixo 10 milímetros de desconto, então ela vai ficar em torno de 6 milímetros na parte inferior e 4 milímetros na parte superior, então vai ficar 4 milímetros aqui, 4 aqui e 4 aqui, vai fechar bem certinho a nossa fresta aqui, e na parte de baixo ela vai ficar uma frestinha um pouco maior, que se por um acaso ela vier dar uma cedida, digamos, desce 1 milímetro, ainda vai ter 5 milímetros aí para estar trabalhando, vai ter essa diferença do... Geralmente a porta, a maioria dos casos o caimento é para fora um pouquinho, vai ter um pouquinho de caimento, então ela vai trabalhar legal aí. Se você fizer mais do que isso, daí já começa a ficar muita fresta embaixo, então já vai partir 6, 7, 8 milímetros embaixo, vai ficar muita fresta. E se você fizer menos que isso, corre o risco dela estar enroscando. Tem uma cerâmica um pouquinho mais alta, então, como eu falei, é de caso para caso, mas por padrão eu faço 30 milímetros de desconto na altura. Então a gente vai pegar aqui nosso 2098, desculpa, 30 não, né? 38, que é 28 do marco e mais os 10. Então se a gente descontar 38 vai dar 2060, isso? É para ser, né? Mas vamos garantir a conta. 2098 menos 38, 2060. Então a gente vai ter aqui duas peças do montante, no caso nosso 25.542, com 2060, nesse nosso exemplo aqui, né? Então duas peças também, para a gente fechar o nosso marco, beleza? Então essas aqui são as peças, a gente já cortou o nosso marco, já cortou a nossa folha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que ver a largura da travessa. A nossa travessa, como é que ela vai ser encaixada? A gente vai descontar essa altura aqui, ó, essa altura do perfil aqui. Se pegar no catálogo aqui, ele dá 49 milímetros. Então, a gente medir aqui, 49 milímetros também. Então, a gente vai descontar 49 do lado de cá e 49 do lado de cá. Então, dessa medida aqui, a gente vai descontar 98 milímetros para cortar a travessa. Se você tiver com os perfis em mão e quiser cortar, digamos, cortar a travessa essa aqui da folha e depois colocar a travessa central aqui e medir por dentro, pode fazer também. Mas se você quiser aí já ter os descontos, então você vai pegar aí 633 menos 98, então. Vai ficar com 535 a nossa travessa, qual que era? 0,26. Eu ia dizer 0,16 é o montante de portinhola. Então, quanto que é a largura? 535.
Então, 535 ou 25026, que é a nossa travessa. Ou se você estiver usando a outra travessa, aquela mais larga, mesma coisa. E se a sua travessa for, digamos que nem o colega falou, colocar vidros em pé, a única coisa que vai descontar daí vai ser descontado da largura, no caso, né? Então vai descontar dessa largura aqui, vai descontar das alturas. Então você vai pegar, descontar do 2060, vai descontar 98, vai ter o comprimento da travessa, beleza? Então é isso aí. Então a gente já tem o tamanho da travessa. Tendo o tamanho da travessa, você desconta 2 milímetros, eu deixo 2 ou 3 milímetros, geralmente 2 milímetros, para cortar as venezianas. Então as nossas venezianas ficariam com 535 ou 536, pode ser 535 aí, que não tem problema, que ela vai ficar 3 milímetros mais folgado aqui, bem tranquilo, não precisa entrar batida a veneziana dentro. Ela pode ter uma folguinha aí para você conseguir baguetear, senão ela vai ficar muito em cima do baguete e vai ficar ruim. Então você corta aí 2, 3 milímetros bem tranquilo para você cortar as venezianas. Beleza?